Olá, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu gostaria deixa eu pegar minha caneta aqui e começar a falar um pouquinho sobre o capítulo, o livro, né, de Primeiro Pedro, de 1 a 5. Em sua primeira epístola, tá, Pedro, vocês lembram, né, que era um apóstolo sênior, ele concentrou, tá, todo o seu como é que eu posso dizer assim, todo o seu empenho, né, para ensinar os santos. E ele queria, como todos os apóstolos, né, fortalecer os santos. É isso que ele mais queria, fortalecer eles. Ele incentivou os santos a sempre estarem prontos para testificar a verdade, né? Então, eu gosto muito assim de como os apóstolos de Cristo, eles são tão valentes no seu testemunho. Então, hoje, né, sempre a nossa combinação é, aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para vocês responderem. Não esqueçam sempre, sempre, se tá alguma coisa para recuperar, entre em contato com o seu professor e conte sempre com a gente, nossas iniciativas aqui, tá? Nunca se esqueça, você é um amoroso filho de Deus e Ele está aqui para te abençoar, para te orientar, tá bom? Lembrando, o irmão Viana, estou sempre aqui para ajudar vocês. Querido jovem, por que nós passamos dificuldades nessa vida? Esta é uma lição que nós vamos trabalhar um pouquinho mais, né, hoje. Por que nós passamos dificuldades? Mas será que tem um propósito? Sempre tem um propósito, né? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor por que é permitido que haja em nossas vidas um pouco de injustiça, um pouco de alguma coisa que vai trazer aflições para a gente, né? Mas tudo nós devemos suportar, né? Olha como é importante a gente estar acompanhado, né? Acompanhando nossos apóstolos. Olha que o Elder Dale de Reland falou. Algumas vezes, né? Algumas injustiças não podem ser explicadas. Injustiças inexplicáveis são revoltantes. Injustiças se manifestam por vivermos como um corpo imperfeito, capaz de se ferir ou de apresentar enfermidades. A vida mortal é injusta por natureza. Algumas pessoas nascem ricas, outras não. Algumas têm pais amorosos, outras não. Algumas vivem muito, outras pouco. E assim por diante. Algumas pessoas cometem erros nocivos até quando estão tentando fazer o bem. Outras optam por não aliviar as injustiças quando poderiam. Infelizmente, alguns usam o arbítrio de Deus que lhes deu, para prejudicar os outros, quando nunca deveriam fazer isso. Isso faz parte do tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra. Querido jovem, muitos podem estar aqui assistindo esta aula e não ter pais, não ter uma mãe, mas eu gostaria que vocês pudessem ter certeza que Deus, ele ama vocês. Eu presto meu testemunho. Eu gostaria que vocês ponderassem. E esta aqui é uma pergunta, né, que eu quero que vocês escrevam no seu diário de estudo. Lembra que nós temos 3 perguntinhas em amarelo que vocês devem responder aqui no link, tá bom? E essa aqui é a primeira. Por que você acha que o Elder Renland usou a palavra revoltantes para descrever algumas das coisas injustas que acontecem na nossa vida? Essas 2 perguntas eu quero que você só faça um pequeno trabalho no seu diário de estudo. Combinado? Primeiro, quem você conhece que está passando, já passou por provações que parecem injustas a ponto de causar revolta? Por que o Senhor permite que isso aconteça? Querido jovem, eu quero que vocês entendam algumas coisas. Por que que Pedro, ele ensina?
alguns princípios que nós vamos ver hoje sobre injustiça, tá? Em 64 anos depois de Cristo, grande parte da cidade de Roma foi destruída por fogo. Romanos proeminentes acusaram os membros da igreja de iniciarem o incêndio, o que resultou em intensa perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. Pedro provavelmente escreveu sua primeira epístola algum tempo depois desse acontecimento, para fortalecer a fé dos santos e lembrá-los de sua recompensa eterna de suportassem fielmente suas provações. Nós vivemos em meio a muitas guerras, em meio a injustiças, mas o nosso querido profeta, o Semineus, ele constantemente manda palavras de apoio e ensinamento sobre isso, para que nós possamos ser firmes e fiéis aos mandamentos e também conseguimos manter firmes o nosso testemunho mediante a tantas circunstâncias difíceis de se viver, né? Então, você já viram um pouquinho sobre ourives, não é verdade? Então, o fogo de ourives, né? Então, eu queria que vocês identificassem que o apóstolo Pedro ensinou sobre as bênçãos que aqueles que guardam, né, os convênios, que suportam fielmente suas provações. Então, olha que interessante, né? Ao suportarmos fielmente as provações, nossa fé em Jesus Cristo é refinada e fortalecida. Então, querido jovem, eu quero que vocês agora possam, por um momento, ler as Escrituras comigo. Vamos ler. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, pela fé para a salvação já preparada para se revelar no último tempo. E outra, em 1 Pedro 1, versículos 6 a 9, ele continua: em que vós vos alegrais, mesmo estando agora, se necessário, por pouco tempo contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é posto à prova pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, porém crendo, exultai com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim de vossa fé, a salvação das almas. Então, eu queria fazer mais com relação a essas duas perguntas, com essas duas escrituras, eu gostaria de fazer uma pequena ponderação. De que forma passar por provações difíceis pode fortalecer vossa fé em Jesus Cristo? O que você acha que pode nos ajudar a transformar nossas provações em bênçãos, em vez de experiências que diminuem a nossa fé? Que experiências você já teve? Ou que experiências você conhece de que quando sua fé ou de outra pessoa foi fortalecida por suportar fielmente provações difíceis? Essas duas escrituras, queridos jovens, essas duas perguntas em amarelo são essas, juntamente com a outra, que vocês devem clicar aqui no link e responder, tá bom? Vale a recuperação. Agora, nós sabemos que o ourives, ele mexe com metais, eles fazem anéis, trabalha com ouro. Tudo isso são metais que precisam de uma transformação. Eles precisam de uma carga muito forte de energia,
do fogo para que eles possam ser maleáveis e ser transformado naquilo que nós desejamos. Alianças, brincos, colares. Então eu quero passar um vídeo para vocês. Pondere sobre isso. Meu plano de vida era ter um filho a cada 2 anos. Eu tinha tudo planejado. Ia ter um filho a cada 2 anos. Não sabia quantos, mas queria ter uma família grande. Tivemos um menino. E Som. 2 anos depois, outro menino. Quando ele tinha 22 meses, descobrimos um tumor nele. De repente, nosso mundo passou a ser totalmente diferente. Um mundo que eu nem sabia que existia. Tivemos que viver no mundo da medicina, das cirurgias, do hospital e da quimioterapia. Tive minha filha pouco antes de descobrirmos o tumor em meu filho, uma semana antes. Era um tumor raro do qual nunca tinha ouvido falar. Não havia nada mais que pudesse ser feito. Ele faleceu em casa. Nessa época, tivemos mais um filho. Começou com minha filha. Ela teve câncer ósseo na costela. Meu marido teve câncer de tireoide e depois linfoma de Burkitt. Nunca vi uma quimioterapia tão forte. Drew teve câncer ósseo, igual a irmã, mas dessa vez foi mais forte. Depois, Andrea teve câncer por causa da quimioterapia e precisou de um transplante de células-tronco. Meu marido foi diagnosticado com o mesmo câncer de minha filha. Andrea se recuperou rapidamente. Drew continuou recebendo más notícias, uma após a outra. Meu filho faleceu 3 semanas antes de meu marido. Comecei a pensar que não seria capaz ou forte o suficiente para passar por aquilo. Comecei a pensar que poderia fracassar. Mas o Senhor não me deixaria fracassar. E sei que Ele não faz isso só por mim, mas por todas as pessoas. Nem sempre a culpa é nossa. Não passamos por algo porque precisamos mudar ou porque não somos bons o suficiente. Eu me tornei alguém mais capaz de ajudar os outros, de ter compaixão e de entender de forma mais pessoal o que as pessoas passam. E encontrei muita alegria ao usar as coisas que aprendi para ajudar outras pessoas, especialmente as famílias que têm filhos com câncer. Uma de minhas missões na vida é consolar as pessoas que sofrem com câncer. E sei como consolá-las porque já passei por isso. Para mim, é como a lei de Newton. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Quanto maior for nossa tristeza, maior será a nossa capacidade de sentir alegria. Eu me surpreendi. Eu sinto muita ternura pelo meu Salvador, porque ele realmente é muito amável. Ele realmente provê nossas necessidades.
Então, com esse vídeo, né, muito tocante, né, das provações que aquela irmã sofreu. Então, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Desenhe um potinho e coloque dentro algumas de suas provações e aflições. Procure os ensinamentos de Pedro que possam ajudá-lo com as provações, tá bom? Então, registre do lado de fora do, do potinho, tá? As provações e aflições. Então, aqui eu coloquei algumas escrituras que eu gostaria que vocês pudessem ler, tá? Podem pausar o vídeo, né? Então, em 20 e 25, né? O exemplo de Jesus Cristo de suportar as provações. No capítulo 4, motivos para nos regozijarmos de nossas provações. E no capítulo 5 e 6 é receber a força do Senhor para suportar nossas provações. Então, eu acho muito interessante que nos versículos de 20 e 25 ele fala assim: porque que a glória há se pecando, sois esbofeteados e suportais, mas se fazendo o bem sois afligidos e o suportais, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais os seus passos, o qual não cometeu pecados, nem de sua boca se achou dolo, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, o qual levou ele, mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas fosse saradas. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo de vossa alma. Olha que coisas mais lindas que Pedro, ele fala de nosso Salvador. Sofreu, foi julgado, injustiçado, mas nunca proferiu palavras que não fosse de valor, de arrependimento e de perdão. Em 1 Pedro 2:20, né, esse irmão aqui, esse senhor, ele foi um apóstolo da igreja. O seu nome é Neil A. Maxwell. E então eu faço uma pergunta. Por que Pedro ensinou que devemos sofrer nossas provações pacientemente? Olha o que ele ensinou. A paciência está intimamente ligada à fé em nosso Pai Celestial. Na verdade, quando somos indevidamente pacientes, insinuamos que sabemos mais do que Deus, o que é melhor. Ou, pelo menos, estamos afirmando que o nosso esquema é melhor do que a dele. Assim como já mencionado, a paciência é uma virtude mortal importantíssima para a nossa fé, nosso livre-arbítrio, nossas atitudes em relação à vida, nossa humildade e nosso sofrimento. Sem ela, simplesmente não há outra maneira de haver crescimento verdadeiro. Outro apóstolo muito importante, Elder Neil L. Anderson, ele fala algo, né? Como posso vencer as provações que estou enfrentando? Olha que interessante. Na fornalha das provações terrenas, prossigam pacientemente. O poder de cura do Salvador trará luz, compreensão, paz e esperança. Orem de todo o coração, fortaleçam sua fé em Jesus Cristo, em sua existência, em sua graça. Olhem para a frente. Seus problemas e suas tristezas são muito reais, mas não durarão para sempre. Suas noites escuras passarão, pois o Filho realmente se levantará com poder e cura em suas asas. Outro apóstolo, né, Joseph B. Ritling, ele falou algo tão importante. Como posso encontrar felicidade se estiver sofrendo com provações?
Como podemos gostar dos dias repletos de tristeza? Não podemos. Pelo menos não no momento, né? Não acho que minha mãe estivesse querendo dizer que deveríamos suprir o desânimo ou negar a realidade da dor. Nem acho que estivesse sugerindo que ocultássemos as verdades desagradáveis sob uma capa de falsa felicidade. Creio, no entanto, que a maneira como reagimos à adversidade pode ser um fato correspondente para o sucesso e para a felicidade. E ele continua: se enfrentamos as adversidades com sabedoria, nossas dificuldades podem ser épocas de maior crescimento e que podem levar-nos a ocasião ainda maiores de felicidade. Se procurarmos o bom humor, se buscarmos a perspectiva eterna e compreendermos o princípio da compensação, e se nos aproximarmos do Pai Celestial, poderemos sobrepujar as dificuldades e provas. Podemos dizer, como minha mãe dizia, a mãe dele: aconteça o que acontecer, desfrute. Presto o meu testemunho, querido jovem. Tudo que nós passamos aqui não é fácil, mas nós temos que pedir a força necessária do Pai Celestial e Jesus Cristo. Confie nele, em nome de Jesus Cristo. Amém.